Prontinho, gravando. Boa noite mais uma vez. O meu nome é Adriele. Vamos iniciar hoje mais uma monitoria da CEA, tá bom? Na nossa semana da aprovação, iniciando aqui às 19 em ponto. Já vou colocar a primeira questão aí para vocês. Sei que vocês já sabem como funciona a dinâmica, né? A gente coloca a questão, vocês têm um tempinho para responder, vão mandando aí no chat, tá bom? Quem for sabendo a resposta já pode mandar a alternativa, e quem não souber, vai me sinalizando também que não soube responder, que aí a gente gasta um pouquinho mais de tempo para poder explicar aquela questão, beleza? Vamos lá, primeira questão aí na tela. Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Como essa questão é bem tranquila, a grande maioria já respondeu, e quem respondeu, respondeu corretamente, a gente já vai resolver, beleza? Então, vamos lá. Ela fala assim: depósito compulsório é um dos instrumentos de política monetária. A quem compete receber os mesmos? Então, vamos só relembrar aqui quais são os instrumentos de política monetária, beleza? A gente tem o depósito compulsório, a gente tem o open market e a gente tem a taxa de redesconto. E quem que faz essa política monetária? Quem é a autoridade responsável, né, por controlar isso? É o Banco Central. Como todo mundo respondeu aí, a alternativa correta aqui nessa questão é a letra D de bola, ok? Então é o Bacen, beleza? Essa é bem tranquilinha, todo mundo que mandou aí no chat acertou. Quem quiser fazer o print aí da tela para estudar depois, pode fazer o print que eu já vou mudar para a próxima questão, beleza? Se alguém tiver ficado com dúvida, pode me mandar no chat. O chat é privado, então só eu vou ver a dúvida de vocês, beleza? Bora para a próxima? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então, a questão fala assim para a gente: sobre o mandato do presidente do Banco Central, de acordo com a resolução Lei 179, de 24 de fevereiro de 2021, é correto afirmar que, ou seja, está se tratando de uma lei recente, né, que iniciou em fevereiro do ano passado, tá bom? Porém, a prova já vem cobrando a respeito dessa nova lei, a gente já teve relatos de que esse tipo de questão já está caindo, então é bom vocês fixarem e saber isso na cabeça de vocês, bem guardadinho para levarem para a prova, beleza? Porque é uma questão super tranquila, super fácil, porém, vocês podem confundir. Então, vamos entender o que essa lei fala. Em geral, é uma lei que fala a respeito da autonomia, tá bom? Do Banco Central, ou seja, essa autonomia serve para que aconteça uma menor interferência política na economia, e ela trata também do mandato do presidente do Banco Central e dos seus diretores, beleza? Então, vamos ler o que a alternativa A traz para a gente. Ele se torna fixo pelo prazo de 4 anos, com início no mesmo ano de mandato do presidente da República. Letra B, ele se torna fixo pelo prazo de 4 anos, com início do terceiro ano de mandato do presidente da República. Letra C, ele se torna fixo pelo prazo de 2 anos, com início no mesmo ano de mandato do presidente da República. E a letra D, ele não é fixo, podendo ser alterado a qualquer momento. Nessa pergunta aqui, houve várias respostas: letra A, letra B, letra C e letra D. Todas as opções. Então, vamos ver o que é o correto, pessoal. O mandato do presidente do Banco Central, ele se torna fixo a partir dessa lei 179, tá bom? De 24 de fevereiro de 2021. E ele tem início no terceiro ano de mandato do presidente da República. Logo, a nossa opção correta aqui é a letra B. Ele se torna fixo pelo prazo de 4 anos, com o início do terceiro ano de mandato do presidente da República, ok? Então, antes ele não era fixo, tá? Então, quem respondeu aí letra D, antes realmente não era, pessoal. Porém, agora ele é fixo, tá? E uma questão que caiu na prova foi perguntando se ele dava início
no mesmo ano de mandato do presidente da República. Não, ele não dá início no mesmo ano, beleza? Ele dá início no terceiro ano do mandato do presidente. Então, depois que o presidente já está ali há 3 anos, né? O presidente da República está ali no mandato dele há 3 anos, vai ser escolhido um novo presidente para o Bacen, para o Banco Central. E esse presidente vai ter um mandato fixo de 4 anos, ok? O mandato dos diretores, embora a questão não pergunte aqui, também vai ser fixo, pelo prazo de 4 anos. Porém, o mandato desses diretores, eles vão iniciar a cada 2 anos. Então, eu sou uma diretora e o meu mandato vai iniciar agora em 2022. Aí, em 2024, vai iniciar o mandato de um novo diretor e eu ainda vou continuar no meu, até o meu completar 4 anos, tá bom? E assim sucessivamente. Então, vai ser de 2 em 2 anos que eles vão assumindo, porém com mandatos fixos de 4 anos, ok? Ficou entendido? Para quem estava em dúvida, para quem não sabia qual era a resposta, para quem respondeu incorretamente, ficou claro, pessoal? Que agora ele se torna fixo pelo prazo de 4 anos e com início no terceiro ano de mandato do presidente da República? Me fala aí quem errou. Se ficou ok, que aí a gente já passa para a próxima questão, beleza? Quem quiser printar para estudar depois, já printa aí, porque essa é uma questão nova, porém já está caindo na prova, beleza? Então, vamos lá, o pessoal já está me dando ok aqui. Vamos para a próxima questão. Questão já de cálculo aí para vocês. Hoje já vou adiantar que vocês vão utilizar bastante a HP de vocês, hein? Então, prepara. Vamos lá então, pessoal? Grande maioria já respondeu, então vamos resolver essa questão. A Adriana pegou um empréstimo no valor de R$150 mil a ser pago em 4 parcelas, nos prazos de 30, 60, 90 e 120 dias. Sendo a primeira no valor de 40 mil, a segunda 30 mil, a terceira 30 mil e a quarta 50 mil. Qual é a taxa de juros desta operação? Então, vamos lá, vamos colocar o racional aqui e ver como que a gente resolve essa questão na HP. Primeiro, o que que a gente precisa fazer? Lançar na nossa HP o valor que a Adriana pegou de empréstimo. Ela pegou R$150 mil. Então, vamos lá. Na HP, a gente vai lançar 150 mil. CHS. Por que que eu vou lançar CHS? Porque eu peguei esse valor emprestado, então já vou lançar ele negativo. Eu poderia lançar ele positivo? Poderia. Porém, aí eu teria que lançar os demais fluxos todos com CHS. E pode ocorrer, né, de na hora que você está lançando um fluxo, você esquecer de colocar o CHS, porque vai ser uma maior quantidade de fluxo para poder lançar com esse sinal de negativo. Então, o que que a gente faz aqui nesse caso? Já vamos lançar os 150 mil no CHS para a gente não ter problema de esquecer depois, ok? Não, pessoal, essa questão não é necessário acionar o GBGIM, tá? Para quem está me perguntando. Assim que eu finalizar o racional dela aqui, eu explico quando a gente utiliza o GBGIM, beleza? Vamos só finalizar essa aqui. Então, 150 mil foi o valor que a Adriana pegou de empréstimos. CHS. Aí a gente vai lançar ela no GCF0. O CF0 está aqui nessa teclinha, onde está escrito PV. Logo embaixo de PV tem escrito CF0. Então, cliquei nele. Prontinho, registrei esse valor na minha HP. O primeiro valor é de 40 mil, né, no prazo de 30 dias. Então, vamos lançar esses 40 mil, que é a primeira parcela que ela vai pagar. 40 mil... Como a gente já lançou lá em cima CHS, a gente não vai precisar lançar esse sinal aqui como negativo, ok? Então, vai ser 40 mil GCFJ. O CFJ, ele está nessa teclinha aqui, que está escrito PMT. Logo embaixo está escrito CFJ. Então, teclei, prontinho. Já coloquei a minha primeira parcela que vai ser paga. Minha segunda parcela é no valor de 30 mil. Vamos lá.
30 mil. G, CFJ também. A próxima, 60 mil. G, CFJ. E a minha última prestação no valor de 50 mil. G, CFJ. Ok, lancei os meus fluxos. O que eu quero saber? Qual é a taxa de juros dessa operação? Nesse caso aqui, para eu saber a taxa de juros dessa operação, eu vou clicar aqui no F e vou clicar na teclinha aqui, ó, IRR. IRR está na mesma teclinha que o FV, tá bom? Então, vamos clicar aqui e vamos verificar. Me deu aí a resposta de 7,1956. Pessoal, se eu arredondar aqui para duas casas decimais depois da vírgula, vamos lá, F2, só para arredondar, deu 7,20, beleza? Que é o que as alternativas trazem aqui para a gente. Então, a primeira alternativa, vamos só ver aqui no nosso racional se dá esse valor mesmo. Deu isso mesmo, 7,20. Letra A, 7,20 ao mês. Letra B, 7,20 ao período. Letra C e letra D a gente já descartou aqui nesse caso. Algumas pessoas responderam letra B. Por que não é letra B? Porque não é ao período, é ao mês. A gente não está falando de 30 dias, que corresponde ao mês, 60 dias, 2 meses, 90 dias, 3 meses, 124 meses. Então, a gente está falando de mês. Se a gente está falando de mês, a nossa taxa ela também estará ao mês e não ao período, ok? Então, tomem muito cuidado, porque a pessoa acerta o cálculo, mas erra na hora de marcar, tá? E aí, na hora da prova, pode achar que foi uma questão já ganha, que está válida aquela ali, e não tá. Acabou errando, beleza? Por bobeira. Ficou dúvida? Acredito que não, né? Porque todo mundo me mandou a resposta correta. Aqui, no caso, por que a gente não utiliza o GBGIM? Que foi a dúvida de uma aluna. A gente não utiliza porque quando a gente precisa utilizar o GBGIM, é se a primeira prestação fosse paga no ato, tá bom? Aqui, no caso, não está sendo paga no ato e nem corresponde ao formato dessa pergunta. Mas estivesse falando que eu fiz um empréstimo, por exemplo, de 10 mil e parcelei de 10 vezes, e a primeira parcela eu já pagaria no ato, aí sim eu iria acionar o GBGIM da minha calculadora, ok? Para HP entender que a primeira eu já estou pagando ali em D0, ok? Não é o caso aqui, beleza? Pessoal, fez o cálculo? Lembra de sempre limpar a memória da HP. F, CLX, limpei a memória, ok? Vamos para a próxima questão, então. Mais uma questão de cálculo para vocês. Vamos lá, então, pessoal. A grande maioria já mandou a resposta aí. Quem não conseguiu fazer, me sinaliza, tá bom? Fala que não conseguiu, por favor. Vamos lá. Questão 4. Qual é o VPL do seguinte investimento, considerando um custo de oportunidade de 10% ao ano? Então, o meu investimento é de 3 milhões e ele vai gerar alguns caixas. O caixa gerado no primeiro ano, de 2 milhões. Caixa gerado no terceiro ano, 1,5 milhão. Caixa gerado no quarto ano, 2 milhões e 100. Caixa gerado no quinto ano, negativo 300 mil. E o caixa gerado no sexto ano, 1 milhão. Vamos ver como que a gente vai resolver isso na HP. Vamos lá para o nosso racional. Então, 3 milhões foi o valor que eu investi. Se eu investir, eu vou informar para HP esse valor negativo, ou seja, eu vou colocar ele na HP e logo depois vou colocar o CHS, beleza? Que foi um valor que eu tirei, que era meu, fui lá no banco e investi esse valor, ok? Então, a gente lança ele com o CHS aqui na nossa HP. Vamos lá, então. 3 milhões... CHS, porque foi o valor que eu investi, G, CF0, ok? Informei, então, para HP que eu investi esse valor. O meu caixa gerado no primeiro ano foi de 2 milhões. Então, 2 milhões, G, CFJ.
Aí, quem falou aí da pegadinha? Uma das pegadinhas está aqui. Do primeiro caixa gerado, a questão já passa para o terceiro. Então, o que eu preciso fazer para informar para a HP que nesse segundo ano não houve um fluxo ali? Eu preciso lançar o zero GCFJ, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 0 GCFJ. Lancei meu caixa do segundo ano, tá bom? Agora, eu continuo aqui de acordo com a questão. 1.500.000 foi o meu caixa gerado no terceiro ano. GCFJ. O meu quarto ano foi 2.100.000. GCFJ. No meu quinto ano, eu não tive um caixa gerado positivo. Eu tive que investir mais um pouco. Então, é menos 300 aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é um risquinho que está aleatório aqui, não, tá? Isso aqui é um sinal de menos. Como que eu informo para HP o sinal de menos? CHS. Então, vamos lá. 300. CHS. GCFJ. E o meu sexto caixa gerado foi de 1 milhão. 1 milhão. GCFJ. E aí, ele já me fala que eu tive um custo de oportunidade de 10%. Onde que eu lanço a minha taxa? Minha taxa eu não lanço sempre no I? É isso que a gente vai fazer aqui também, tá bom? Então, 10 I, ok? E o que que eu quero? Eu quero achar o meu VPL. Então, eu vou clicar aqui no F, NPV, beleza, pessoal? O NPV, ele tá na mesma teclinha que o PV, tá bom? Aqui em cima, ó, NPV. Clico aqui, valor que eu encontrei, 1.757.679. Vamos ver se era isso mesmo, se tem essa resposta aqui no nosso gabarito? Tem. Letra D. A grande maioria mandou a resposta certinho, ok? Quem não mandou, entendeu onde errou? O porquê que errou? Ou ainda está com dúvida? Me sinaliza aí, por favor. Vai me respondendo aqui, pessoal. Só um minutinho que eu estou passando o olho aqui no chat, tá? Para ir respondendo as dúvidas de vocês. Beleza, entendido? Quem errou? Também conseguiu entender onde errou? Não. Para quem está me perguntando se todos os cálculos de valores seguirão esse raciocínio, não. Cada cálculo vai depender do que a questão está pedindo, tá bom? A gente vai fazer outros cálculos em outras questões que a gente vai utilizar, por exemplo, outras teclas da HP, beleza? Nesse caso aqui, quando a gente for fazer questão, por exemplo, de VPL, a gente sempre vai utilizar, sim, esse racional, tá? Então, vai depender de cada questão, o que a questão está pedindo para a gente. Como na questão anterior, né? Que ele dava para a gente os valores já e pedia para a gente achar a nossa taxa, beleza? Isso, de VPL, sim, tá bom? Vamos para a próxima, então? Mais uma de cálculo aí. Falei que hoje vocês utilizariam bastante HP. Pessoal, como a grande maioria já foi mandando a resposta aqui, vamos iniciar? Vamos lá. Questão 5. Senhor Jorge possui um montante de 250 mil investidos com rentabilidade de 0,95 ao mês. Seu objetivo é acumular um saldo bruto de R$ 1 milhão em 10 anos. Quanto ele tem que juntar por mês para bater essa meta? Desconsidere inflação e imposto de renda. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui nessa questão, pessoal, é a gente verificar que ele está trazendo para a gente a rentabilidade ao mês, porém ele está falando que o senhor Jorge quer acumular um montante em 10 anos e está perguntando quanto ele precisa juntar
por mês. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é trazer tudo para o mesmo tempo. Se a gente está com a nossa rentabilidade ao mês e quer saber também quanto ele precisa juntar por mês, a gente vai precisar pegar esses 10 anos e transformar em meses, ok? Os cálculos, eles sempre têm que estar no mesmo tempo. Se for período, tem que estar todos ao período. Se for ao dia, todos ao dia. Se for ao ano, todos ao ano. E aqui, como é o mês, a gente vai colocar tudo ao mês, ok? Então, vamos lá. Segundo aqui. Ele está dando para a gente uma rentabilidade de 0,95, ou seja, a gente não precisa, nesse caso, de descobrir qual que é a nossa taxa real, tá? Porque ele não está trazendo taxa nominal e inflação, ele já está pedindo para desconsiderar a inflação, então ele já está dando a taxa que é para a gente utilizar no nosso cálculo, ok? Vamos lá, então. Qual seria o racional dessa questão? 250 mil é o meu valor, é o meu montante. Se é o meu montante, isso é o meu valor presente, tá? Muitas das vezes os alunos mandam dúvidas para a gente e falam que não está conseguindo entender quando se trata de valor presente e valor futuro. Pessoal, se eu tenho um valor aqui comigo agora para eu poder investir, eu não estou no presente, esse valor, então, vai ser o meu PV, tá? Quando eu for lançar ele na minha calculadora. E se eu quero acumular, se eu quero juntar, isso me dá a ideia de quê? É uma coisa que eu ainda não tenho. Eu quero atingir isso, me dá a ideia de futuro. Ou seja, logo eu quero o meu valor futuro, que na HP é o meu FV, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente lança isso na HP. Eu vou colocar aqui 4 casas decimais de novo, tá? Que eu tinha colocado só naquela questão para a gente ver que arredondava e dava o valor certinho. Vamos lançar lá. 250 mil, então, é o que o senhor Jorge possui de montante. Se eu vou investir esses 250 mil, eu vou informar para a HP isso com CHS. CHS PV, né? Porque é o valor que eu tenho no presente, ok? 0,95 é a minha taxa. A questão já está me dando a taxa aqui ao mês. A minha taxa, eu sempre lanço ela no izinho aqui, ó, letra I da HP. 1 milhão é o valor que eu quero acumular, não é? Então, 1 milhão, se eu quero acumular 1 milhão, onde que eu vou lançar? No FV, porque se trata de futuro, ok? E 120N, por que 120N? Porque não são 10 anos, e eu não tenho que transformar esses 10 anos em meses. Logo, 10 anos vezes 12, por que 12? Um ano não tem 12 meses? Então, dá 120 meses, beleza, pessoal? Então, por isso, a gente está lançando 120 no nosso N aqui. 120 eu lanço no N, a teclinha de N corresponde a tempo, tá bom? Na HP. Ok, e o que eu quero? Eu quero saber quanto que eu tenho que, quanto o senhor Jorge tem que juntar por mês. Se eu quero saber quanto que ele precisa juntar por mês, eu preciso de saber qual que é a PMT dele. Vamos ver? Ah lá, PMT. Vamos ver se é esse valor mesmo? Ou seja, para o senhor Jorge acumular um saldo bruto de 1 milhão em 10 anos, investindo 250 mil a uma taxa de 0,95, ele vai precisar guardar, juntar por mês 1.001,79, ok? Vamos ver se tem essa resposta aqui no nosso gabarito. Letra A, certinho. Acredito que todo mundo acertou. Alguém ficou com alguma dúvida? Quem não me respondeu, entendeu? Teve alguém que não conseguiu fazer? Vão me sinalizando aí, viu, pessoal? Porque aí a gente faz mais devagar, a gente explica de novo. O intuito aqui é vocês entenderem como é feito o racional, ok? Tem uma aluna pedindo para repetir o início. Vamos lá, vamos limpar a nossa HP. A gente vai lançar aqui na HP 250 mil. CHS, por que CHS? Porque é o valor que eu estou aportando, que eu estou investindo, tá bom? No PV, por que o PV? Porque é o valor que eu tenho no presente, tá? Então, PV, 0,95, a questão já deu para a gente que a nossa rentabilidade ao mês, a nossa rentabilidade, nossa taxa, a gente sempre vai lançar no I, ok? 1 milhão, que é quanto o senhor Jorge
está querendo acumular em um prazo de 10 anos, eu vou lançar no meu FV. E 120, eu vou lançar no N, por que 120? Porque eu tive que transformar 10 anos em meses, tá bom? No N. E o que que eu preciso? Eu preciso saber quanto ele tem que juntar por mês para atingir essa meta de 1 milhão. Logo, eu preciso achar a PMT dele. PMT de 1.001,79, ok? Quem pediu para repetir? Conseguiu entender agora? Me sinaliza aí, por favor. Se conseguiu, a gente já vai passar. Conseguiu, né? Pessoal, sempre que fizer o cálculo, limpa a memória da HP. FCLX. Beleza. Vamos para a próxima questão, então. Vão respondendo aí, por favor. Tá mandando no chat. Essa pegou, né, gente? Tô vendo. Tá aqui, cada um responde uma coisa. Vamos lá, então? Vamos entender essa questão? A questão fala assim: um investidor aplicou em um fundo de renda fixa indexado que utiliza como benchmark o IMAB. Qual o objetivo do fundo? Então, pessoal, deixa eu só ler o que tem aqui no chat, só um minutinho. Beleza, a gente vai... Tem muita gente com dúvida aqui entre títulos públicos e títulos privados. A gente vai esclarecer isso agora, beleza? O que é o IMA, né? O índice IMA. O índice IMA, ele serve para referenciar e para acompanhar o desempenho dos títulos públicos, pessoal. Tá bom? Então, quem estava aí com dúvida se era a respeito de título público e título privado, ele serve para acompanhar e referenciar desempenho de títulos públicos. Logo, a gente já vai descartar aqui as opções que estiver falando de títulos privados, que a opção A, por exemplo, investir em títulos privados atrelados à variação da inflação medida pelo IPCA. Aí a pessoa deve ter pensado assim, olha, está falando de IPCA, IMAB, inflação. Então, deve ser essa questão aqui, porque eu recebi muita resposta como letra A. Então, vamos entender por que que não é a letra A, tá? Porque não é investir em títulos privados, e sim em títulos públicos. Beleza, pessoal? Então, a gente descarta a letra A e descarta aqui também a letra C. Aí, continuando aqui a explicação, tá? Eu gosto de colocar uma explicação assim, porque quem gosta de printar a tela para estudar depois, consegue refrescar a memória, beleza? Aí fala assim, o índice IMAB funciona como parâmetro para avaliar o desempenho de um tipo específico de investimento, que neste caso, qual que é o investimento? Títulos do Tesouro IPCA. Por que IPCA? Porque é o que mede a inflação no Brasil, tá bom? Então, sempre que a gente pensar em IMAB, né, tem sempre essa diquinha que a gente aprendeu lá no CPA 10, no CPA 20 também. B de quê? B de Brasil, que lembra o quê? Inflação, e que aí a gente já atrela nosso IPCA, beleza? Então, investir, então a nossa resposta aqui correta, se a gente já entendeu o porquê que é título público e não título privado, e aqui no caso, né, se a gente tinha ficado entre a letra C, ó, entre a letra B e a letra D, a gente entendeu o porquê que não é indexada a variação da Selic, e sim a variação do IPCA. Logo, a nossa resposta correta aqui vai ser letra D, de dado, investir em títulos públicos federais indexados à variação do IPCA, ok? Conseguiram compreender, pessoal? Por que que não é a letra A? Porque muita gente ficou entre A e D. A e D. Me mandem aí no chat. Quem gosta de printar, já printa aí a tela para poder estudar depois e chegar com isso fresco na memória na hora da prova, hein? Beleza, todo mundo me sinalizando aqui que tá ok. Vamos para a próxima questão, então. Questãozinha de COI, tranquila de fazer, tá? Parece que a gente está lendo uma questão do Enem, né? Dá até preguiça, mas é super tranquila de fazer o cálculo, tá bom? Vocês vão respondendo aí, daqui a pouquinho a gente faz o racional juntos aqui, beleza? Vamos lá então, pessoal? Vamos ver. O que essa questão de COI fala aqui pra gente? A grande maioria que mandou aí acertou, tá bom? Quem não acertou, vamos prestar bastante atenção aqui, tá? O certificado de operações COI
é um novo investimento no mercado brasileiro que mescla investimentos de renda fixa com renda variável. Um banco está lançando um COI que irá remunerar o cliente da seguinte forma: o instrumento está atrelado à variação da Bolsa de Valores, Ibovespa. Gente, o COI, às vezes, o que mais confunde é esse tanto de possibilidades que ele traz para a gente. Se isso acontecer, X coisa vai acontecer. Se isso acontecer, Y coisa que vai acontecer, e assim sucessivamente. Então, vocês têm que ficar atentos a esses se, beleza? Vamos ver o primeiro se, a primeira possibilidade. O que ela fala para a gente? Se a bolsa cair no período do COI, o cliente tem seu valor principal devolvido, capital protegido. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, se a bolsa subir até 20% no período, o cliente recebe 105% do CDI do mesmo período. E a terceira possibilidade, se a bolsa subir mais de 20%, o cliente recebe toda a variação da bolsa. Ok? Essas são as possibilidades desse COI para a gente. Agora vamos lá. As datas de referência para a bolsa é a contratação e a de fechamento do COI. Aí fala assim para a gente, um cliente contratou esse COI com a Bolsa de Valores em 60.240 pontos. A Bolsa chegou à máxima de 75 mil pontos durante o período do COI. Estava em 69.276 pontos no fechamento da operação. E aí traz para a gente lá por último a informação do DI. Sabendo que o DI do período foi de 3,70, qual foi a rentabilidade bruta do cliente? Pessoal, uma coisa que pega muito aluno aqui e vocês acabam confundindo, é essa parte que fala dos pontos da bolsa. A questão já não está falando para a gente que as datas de referência que a gente vai utilizar é contratação e fechamento? Então, essa informação aqui, a bolsa chegou à máxima de 75 mil pontos durante o período, pouco importa para a gente. Para a gente não importa o que aconteceu ali naquele intervalo entre contratação e fechamento. Por quê? Porque a questão está falando que a nossa referência vai ser contratação e fechamento. Então, o que aconteceu ali no meio, a gente descarta essa informação. Não é necessária, tá bom? Muitas das vezes a informação está ali somente para confundir o aluno. É o que eu falo muitas vezes. A interpretação de texto conta mais do que a parte de matemática realmente, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa questão na HP? Primeiro, a gente precisa verificar qual se a gente vai utilizar. Para isso, como que a gente vai fazer na nossa HP? A gente precisa encontrar a nossa variação percentual. A gente não precisa pegar os pontos da contratação, que são 60.240 pontos, e os pontos do fechamento, que são 69.276. E a gente precisa encontrar quanto que isso variou em percentual, beleza? Então, vamos fazer isso lá na HP. 60, 240, Enter, que é a minha pontuação da contratação, e agora 69.276, que é a minha pontuação do fechamento. E aí tem essa teclinha mágica aqui, né, a nossa queridíssima HP, que chama variação percentual, tá? Então, vamos lá. Qual foi a minha variação percentual? Foi de 15%. Então, qual se eu vou utilizar, já que eu tive uma variação percentual de 15%? O meu segundo se aqui, ó, porque ele fala, se a bolsa subir até 20%, 15% não está dentro de até 20%, o cliente recebe 105% do DI do mesmo período. Ok, a questão já me traz que o meu DI do período foi de 3,70. Então, eu nem preciso fazer conversão também aqui de um período para outro, porque ela já me traz o período certinho que eu preciso utilizar.
Então, 3,70 do meu DI corresponde a 100%. Só que a questão me fala que eu recebo 105%. Como que eu faço esse cálculo? Eu preciso pegar os 3,70 que a questão já me dá, que é o meu DI do período. Então, vamos fazer isso lá na nossa HP. Vamos limpar aqui a HP. 3,70, que é o meu DI do período. Enter, 105%. Por que 105%? Porque essa é a possibilidade aqui do meu COI, né? Se a minha bolsa subisse até 20%. Então, 105%. 3,8850. Se eu utilizar duas casas decimais depois da vírgula, 3,89. Vamos ver se é isso mesmo? Resposta 3,89. Logo, letra B de bola. Beleza, pessoal? Quem não me respondeu e quem respondeu outra alternativa, porque tiveram algumas letra A e letra C, conseguiu entender por que é a letra B? Me responde aí, me sinaliza no chat. Enquanto isso, eu vou ler aqui as dúvidas, tá bom? Só um minutinho. Isso, gente. Tem gente falando, né, que já vai direto na variação para verificar qual que vai validar o COI, aí depende de vocês, tá bom? Quem achar que é mais fácil fazer assim e se sentir super seguro, pode fazer, não tem problema. Quem quiser ler uma por uma e fazer todas as possibilidades, pode fazer também. Isso vai de cada um, tá bom? Ok, todo mundo me sinalizou aqui que está entendido, que está tudo ok. Vamos limpar aqui, sempre lembrando de limpar a memória da nossa HP. FCLX. Bora para a próxima questão. Mais uma questão de cálculo aí para vocês agora do módulo 3. Vamos ver o que a questão fala para a gente. O cliente está avaliando a possibilidade de adquirir os seguintes ativos: uma LTN com taxa de 11,5% ao ano, com vencimento em 252 dias úteis, ou um título com o mesmo prazo de vencimento, porém com remuneração de IPCA mais 6% ao ano. A inflação projetada para o IPCA no período que torna a decisão do cliente indiferente deverá ser de... Pessoal, aqui diferente do que a gente aprende lá na CPA 10 ou lá na CPA 20 para poder fazer a prova, né? Que são provas que não necessitam de cálculos mais profundos, a gente só pegaria 11,5 e iria subtrair por 6 e achar ali mais ou menos um valor aproximado, só que a CEA não funciona dessa maneira, tá bom? Ela a gente precisa fazer o cálculo e encontrar o valor correto. Logo, como a gente faz o cálculo aqui de uma taxa dividida pela outra? A gente precisa acrescentar o fator a essas taxas. Como que eu acrescento o fator? Vamos lá. Primeiro aqui é a nossa LTN. Ela tem uma taxa de quanto? De 11,5. Então, como que eu vou lançar isso na HP? 11,5, Enter. Aí, agora eu vou acrescentar o fator a essa taxa. 100 divide 1 mais. Prontinho. Acrescentei o fator à minha primeira taxa, tá bom? Aqui, para quem gosta de fazer, né, pausadamente, para não confundir o que está fazendo na HP, pode salvar esse valor. Como que eu salvo esse valor? Eu venho aqui na teclinha STO, cliquei nela e guardo dentro de alguma caixinha, que é dentro de algum desses números. Então, STO, vou guardar aqui na caixinha de número 1. Prontinho, guardei. Vamos limpar aqui só o nosso visor da HP. A minha segunda taxa é o quê? É a minha pré, né? Porque está me dando aqui um IPCA mais 6. Então, o que eu preciso de fazer? Eu também preciso de acrescentar o fator a esses 6%. Acrescento o fator da mesma maneira. 6, Enter,
100 divide 1 mais. Prontinho, acrescentei o fator à minha segunda taxa, ok? O que eu vou fazer? Vou guardar essa taxa aqui em outra caixinha. Como que eu guardo? STO. Agora eu vou guardar na caixinha de número 2, tá? Pessoal, para quem gosta de fazer direto, sem salvar no Storage, não tem problema algum, beleza? Estou fazendo assim para ficar mais claro para quem tem um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar, ok? Aí, o que eu preciso agora? Eu preciso de dividir essas taxas, uma pela outra. O primeiro passo era acrescentar o fator. Eu já acrescentei o fator. Agora, o que eu preciso? Eu preciso recuperar essas taxas com o fator acrescido. O que eu faço? Eu venho aqui no RCL, clico nele e busco a minha primeira taxa, que era a taxa da minha LTN. Então, 1. Ah lá, tá vendo que buscou para mim o valor? 1,1150. Enter. Aí eu vou buscar a minha segunda taxa acrescida já do fator. RCL 2, que foi a segunda taxa, 1,0600, tá bom? Aí o que eu faço? Eu tenho que dividir essas taxas. Então, divide. Só que, se eu acrescentei o fator lá no início, no final, eu preciso obrigatoriamente retirar esse fator, ok? Como que eu retiro o fator? 1 menos 100 vezes. Vamos colocar duas casas decimais aqui, F2. 5,19. Vamos ver se dá isso mesmo? Resposta 5,19. Então, quem respondeu qualquer outra alternativa aqui que não tenha sido a letra B, conseguiu entender por que é a letra B e não a letra A? E eu acho que eu recebi letra C também como resposta, tá? É porque aqui não é uma subtração simples, beleza? Eu não tenho que pegar só o aproximado, não. Eu tenho que colocar o fator nessas taxas para depois eu fazer a divisão. Ok, pessoal? Quem marcou a resposta incorreta conseguiu entender como que faz subtração de taxas? Me responde aí, por favor. Enquanto isso, eu vou verificar aqui o chat, tá? O que vocês estão mandando. André, eu vi a sua pergunta aqui agora, tá bom? Eu te respondo sim. Se eu não conseguir te responder no intervalo porque é curto, eu te respondo no final da aula, tá? Porque é um pouquinho mais complexa a resposta, beleza? Mas vou te responder sim, pode deixar. Pessoal, referente a essa questão 8, alguma dúvida? Me sinalizem aí se está tudo ok, se a gente pode passar para a próxima. A gente passa para a próxima e aí depois eu já dou um intervalo. Quem me falou que não tá por quê? Me manda aí o que aconteceu. Onde não entendeu, qual foi a dúvida. Ah, tá, não tem dúvida. Beleza, então. Então vamos passar para a próxima questão. E aí depois dela a gente já faz o intervalo, tá? Beleza, vamos lá então. Porque teve bastante divergência aqui, teve gente que não conseguiu fazer. Então, vamos entender como resolve essa questão. Primeiro, pessoal, eu vou fazer um racional aqui da forma que eu achei mais simples de explicar para vocês, tá bom? Porém, tem diversas formas de fazer essa questão, ok? Então, se vocês tiverem feito de uma outra maneira e tiver chegado no mesmo resultado, não tem problema. Só para eu montar o racional aqui para vocês, essa foi o terceiro jeito que eu fiz, só para vocês terem ideia, né? Eu tentei pegar a forma mais simples de explicar aqui. Porém, tem diversas formas, tá bom? Primeiro, a questão fala assim, a empresa XYZ apresentou 5.000 de lucro líquido e definiu que 40% desse resultado será distribuído como bonificação de ações. Esta empresa é composta por 1.000 ações sendo negociadas a R$ 5,00 cada na Bolsa de Valores. Após a bonificação,
quantas ações um acionista que possui 30% do capital da empresa XYZ passará a ter? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer, né? Uma das formas da gente resolver essa questão. Ele apresentou um lucro de R$5.000. Desses R$5.000, 40% ele vai distribuir. Então, primeiro a gente vai descobrir quanto em reais corresponde 40% de 5.000, beleza? Logo, na nossa HP, a gente vai lançar 5.000, que foi o lucro que ele obteve, Enter, 40%. Por quê? Porque 40% é o que ele quer distribuir como bonificação. Logo, ele vai distribuir em reais R$2.000. Então, de 5.000 que ele teve de lucro, ele vai distribuir 2.000. Ok, só que não é isso que a questão está querendo da gente. Então, vamos lá. Próximo passo. A gente vai dividir esses 2.000 por 5. Por que a gente vai dividir esses 2.000 por 5? Porque não está falando que cada ação dessa empresa é negociada a R$5? Então, a gente vai descobrir aqui quantas ações corresponde a R$2.000. Então, 5 divide, ou seja, 400 ações. Então, essa empresa vai bonificar em número de ações 400 ações. Porém, também não é isso que essa questão está querendo saber da gente. Ela está querendo saber quanto que um acionista que possui 30% do capital da empresa passará a ter. Logo, o que a gente precisa fazer? A empresa ela não é composta por 1.000 ações? Dessas 1.000 ações, esse acionista já possui 30%. E depois que a empresa distribuir mais 400 ações, quanto esse acionista passará a ter no total? Logo, o que a gente vai fazer? 400 é o valor que ela vai distribuir, 1.000 é o valor que ela já tem, que ela é composta por 1.000 ações. Então, 400, Enter, 1.000, mais. Então, ela está com um total de 1.400 ações, sendo que dessas 1.400 ações, 30% corresponde a um acionista. Então, o que eu preciso fazer? 30%. Logo, esse acionista passará a ter, após a bonificação, 420 ações. Beleza? Vamos ver se é essa a resposta do nosso gabarito. Letra C, 420 ações. Muita gente acertou, porém muita gente marcou letra A ou letra D. E quem não conseguiu fazer? Conseguiu entender como funciona? Quem errou, conseguiu entender onde foi o erro? Me respondem aí, por favor. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Se não tiver, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos e aí a gente volta para finalizar, beleza? Vamos lá. Agora uma questão teórica para dar um descanso aí para vocês de cálculo, né? À medida que forem resolvendo aí, vai mandando a resposta, por favor. Ah, essas aí já está todo mundo me respondendo aqui. Essa é tranquila demais, né? Quer mais dessa na prova, né? Por incrível que pareça, cai, tá? Muitas dessas, assim, bem tranquilinhas na prova. Essa é uma questão que tem caído sempre, se eu não me engano, caiu na minha prova, né? Quando eu fiz lá no ano passado, e continua caindo. Então, a gente continua tendo relato de que essa questão continua caindo. Então, cai questões fáceis assim. E é o que eu sempre falo, vamos garantir as questões fáceis e as questões medianas, porque a prova também
vai ter algumas questões que são bem mais complicadas. Então, não vamos deixar passar o que é fácil, né? Mas quem dera se a prova fosse toda assim. Mas se fosse toda assim, não ia ter graça, né, gente? Vamos lá, então? Vamos responder essa aqui, porque a grande maioria já mandou a resposta. Teve só algumas pessoas que mandaram a resposta incorreta. Então, vamos entender por que que não é que vocês responderam aí, quem respondeu errado. A questão fala assim: fundo de investimentos indicado para grupo familiar ou grupo de pessoas que tenham entre si vínculo societário. Então, vamos lá. Qual fundo que é indicado para essas pessoas? O fundo fechado, ele é de participação livre. Então, não é restrito a nenhum grupo familiar, nem grupo de pessoas com algum tipo de vínculo, tá bom? Societário. O fundo aberto, ele também é de participação livre. Então, aí a grande maioria já não marcou nem letra A e nem letra B. Acho que teve uma pessoa só que marcou letra A. Quem marcou letra A entendeu que o fechado, ele é de participação livre? Não tem nenhum, não é necessário, né? Nenhum grupo familiar ou vínculo de pessoas. A grande maioria que ficou na dúvida entre C e D, que é exclusivo e reservado. Então, a gente vai entender qual é a diferença de exclusivo para fundo reservado. Fundo exclusivo, tipo de fundo dedicado a um único cotista, que é um investidor profissional. E o fundo reservado, ele é um tipo de fundo constituído para receber investimentos de um grupo restrito de cotistas, normalmente membros de uma única família ou empresas de um mesmo grupo econômico. Ai, Adriele, tá, mas mesmo assim eu sempre confundo exclusivo com reservado. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar assim. Eu tenho uma bolsa lá de marca que é exclusiva, foi feita só para mim. Ou se não, uma joia exclusiva, uma obra de arte feita por algum pintor muito renomado que foi exclusiva, foi feita só para mim. Só eu tenho aquilo ali. Isso é exclusivo, é só meu, eu não compartilho com mais ninguém. Agora, o que é reservado? Não é só meu. Reservado é aquilo que é para um pequeno grupo de pessoas. Pensa assim, eu vou fazer uma festa de aniversário, porém vai ser bem reservada, só com os familiares mais próximos e alguns amigos mais chegados. Ou senão, eu casei e eu vou fazer uma recepção, porém vai ser uma coisa mais reservada, só para algumas pessoas mais íntimas, entendeu? Então, tá aí a diferença de uma coisa exclusiva. Exclusiva é uma coisa que é só minha e pronto. E reservado é uma coisa que é para um grupo pequeno de pessoas, ok? Logo, a resposta dessa questão é letra D, ou seja, um fundo de investimento indicado para um grupo familiar ou grupo de pessoas que tenham entre si vínculo societário é um fundo reservado, ok? Quem estava na dúvida aí do que é exclusivo para reservado, conseguiu entender? Ficou beleza? Bora para a próxima questão, então? Sim, o restrito é a mesma coisa, tá bom? Para quem me perguntou aí no chat. Bora para a próxima questão. Pessoal, essa aí, a grande maioria já mandou. Vamos lá entender ela. Todo mundo que mandou acertou. Então, vamos lá. O gestor de um fundo gostaria de comprar LFT, CDB do Itaú e debêntures da Vale para o seu fundo de renda fixa. Qual é o percentual máximo que pode comprar de cada ativo para a carteira, respectivamente? Então, pessoal, para quem não conseguiu responder, né, ou para quem ficou com alguma dúvida, só vamos relembrar aqui. LFT são títulos que são emitidos pelo governo. Logo, um fundo, ele pode adquirir desse tipo de título até 100% da sua carteira, tá bom? Então, aqui no caso, a LFT, como ela é um título emitido pelo governo, um fundo pode sim ter até 100% composto por ela, beleza?
O CDB, que aqui no caso a gente fala a respeito do CDB do Itaú, é um título emitido por uma instituição financeira. Quando são títulos emitidos por instituições financeiras, um fundo pode ter até no máximo 20% desse ativo na sua carteira, ok? E quando se trata de um ativo que não é emitido por uma instituição financeira, aqui no caso a gente está falando das debêntures da Vale. Debêntures são dívidas, tá? E são dívidas emitidas por companhias abertas, ou seja, empresas que não são instituições financeiras. Nesse caso, o fundo ele pode ter até 10% da sua carteira compostas por esse ativo, ok? Então, ou seja, 100% do que é emitido pelo governo, 20% é o máximo que é emitido por instituição financeira e 10% é o máximo que pode ter emitido por instituições não financeiras. Beleza, pessoal? Logo, a resposta, letra C, 100, 20 e 10. Beleza? Não, André, não pode. Tá bom? Por instituição financeira independente, se vai diluir ali para o Itaú, para o Bradesco, enfim, tem que ser 20%, ok? É, Isabela. Pessoal, vamos passar para a próxima questão, então? Vamos lá. Mais uma questão bem tranquila. A gente voltou do intervalo relaxado. Um cotista de um fundo de renda fixa aberto irá pagar imposto de renda em um eventual resgate e também nos meses de... Esse e também nos meses de... Ele está querendo dizer do Come Cotas, ok? O Come Cotas, ele acontece quando? Nos meses de maio e novembro. Então, teve gente que ficou em dúvida entre a letra A e a letra D. Foram as respostas que eu recebi. Vamos entender. O Come Cotas, a gente já sabe que ele acontece nos meses de maio e novembro. E como acontece a alíquota do Come Cotas? Em um fundo de curto prazo, a gente tem a alíquota de 22,5% e a alíquota de 20%. Então, o meu Come Cotas, ele vai sempre acontecer na menor alíquota daquele fundo. Então, se a menor alíquota de um fundo de curto prazo é 20%, o meu Come Cotas vai ser de 20% em um fundo de curto prazo. Já um fundo de longo prazo, ele tem a tabela da alíquota de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Logo, 15% é a menor alíquota da minha tabela. Portanto, o meu fundo de longo prazo, quando acontecer o Come Cotas, ele vai acontecer na menor alíquota dessa tabela, ou seja, de 15%. Beleza? Logo, a resposta aqui é a letra A. Se trata de maio e novembro, porque a gente está falando do Come Cotas, com alíquotas de 20% para o fundo de curto prazo e uma alíquota de 15% para o fundo de longo prazo. Por quê? Porque as alíquotas do Come Cota, elas são sempre na menor alíquota do fundo. Beleza, pessoal? Quem marcou letra D, conseguiu entender qual é a diferença aí entre uma e outra? E por que a letra A? Me responde aí, por favor. Isso vocês têm que levar de forma muito clara, tá bom? Para a prova, porque aqui é uma questão somente teórica, porém tem muita questão de cálculo que vocês precisam identificar assim que vocês leem o enunciado, qual vai ser a alíquota utilizada ali naquele cálculo, tá bom, pessoal? Vamos lá, tá todo mundo falando que tá ok, que conseguiu compreender a diferença. Bora para a próxima questão, então. Essa questão é muito boa. Vou dar um tempinho aí para vocês. Quem for resolvendo, vai me mandando aí. E quem não conseguir, me sinaliza também. Vamos lá, então, pessoal. Se tiver algumas divergências aqui de resposta, vamos entender. Questão 13. Uma pessoa física está vendendo suas cotas de FII
por 150 mil. E está ciente que terá um recolhimento de IR de 6 mil. Neste caso, o valor aplicado foi de... Então, vamos entender como que a gente faz isso. Primeiro, FII, a gente está falando, então, de um fundo de investimento imobiliário, beleza? Aí, a primeira coisa que a gente precisa saber, qual que é a alíquota de um fundo de investimento imobiliário, de um FII? A alíquota que é cobrada é sempre a de 20%, beleza, pessoal? Se vocês não sabem essa informação, fica um pouco complicado conseguir fazer esse cálculo aqui, tá? Então, para eu fazer esse cálculo, eu vou fazer uma regra de 3, beleza? 6 mil eu sei que é igual a 20%. Por quê? Se eu tive um desconto de imposto de renda de 20% e esse desconto corresponde a 6 mil, então 6 é igual a 20%. X é o que eu preciso saber, não é? Eu preciso saber qual que é o meu montante, qual que foi o meu valor bruto ali de rendimento. Ele é igual a 100. Como que eu faço isso na calculadora? Aí, ó, teve gente que já estava me falando aqui que achou que era de 15%. Então, pessoal, é um erro. Quem fez com 15% achou a resposta aqui em alguma das alternativas? Porque se achou, pode ser que na prova, né, caia assim também. E aí a pessoa acredita que é uma questão que está garantida ali para ela e não está. Então, vamos lá. Como que eu faço isso na HP? Então, eu vou pegar 6 mil, Enter, né, que corresponde ao valor que foi recolhido de IR, 100 vezes, aqui eu estou fazendo a regra de 3, tá, pessoal? 20 divide. Ou seja, o meu rendimento foi de 30 mil. Só que eu não quero saber, não é isso, eu quero saber qual foi o meu valor aplicado. Se o meu rendimento foi 30 mil e eu estou vendendo por 150, logo, vamos só apagar aqui, só para não dar valor negativo ali. 150 mil, Enter, 30 mil, menos. Ou seja, o valor que eu apliquei nesse FII foi de 120 mil. Vamos ver se é isso mesmo? 120 mil. Logo, letra A, ok? Pessoal, achei que vocês iam cair aqui, né? Porque pode ser que muita gente vai pensar assim. Fundo de investimento imobiliário não tem imposto de renda para pessoa física, porém não tem imposto de renda enquanto você está ali naquele fundo de investimento. A partir do momento que você vai vender as suas cotas e lucrar com isso, vai ser sim descontado o IR, tá bom? Na alíquota de 20%. Então, quem colocou a alíquota de 15% aí, memoriza que a alíquota em FII é de 20%. Beleza, pessoal? Entendido? A grande maioria acertou essa aqui. Quem não acertou, eu já vi que é porque fez com uma alíquota de 15%, né? E agora a gente já sabe que é de 20%. Isso, porque 20%, regra, 20%, tá bom? Vamos lá, vamos repetir o cálculo aqui na HP, porque tem uma aluna pedindo, beleza? Aqui a gente fez uma regra de 3, tá bom? Então, como que eu faço essa regra na HP? 6 mil, Enter, 100 vezes 20, divide. Achei 30 mil, ou seja, 30 mil foi o valor que eu tive de rendimento, tá bom? Desses 30 mil, eu vou vender as minhas cotas por 150 mil. Logo, 30 mil, 150 mil, que é o valor que eu estou vendendo, menos, vai dar 120. 120 mil, beleza? Para quem pediu para repetir, conseguiu entender como que foi feito o cálculo? Me sinaliza aí, por favor.
Conseguiu? Então, beleza. Vamos limpar aqui a memória da nossa HP. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, mais uma questão teórica para a gente. Vamos lá, então, pessoal. Vamos entender aqui essa questão. Ela diz assim: cliente contratou um VGBL de renda fixa e quer alterar para um outro plano de VGBL de renda fixa com renda variável e também alterar o regime de tributação para de progressivo para regressivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente ler aqui as alternativas, vamos fazer de conta que a gente está lá na hora da prova, vocês recebem um rascunho, tá bom? Para quem, né, nunca fez a prova, vocês recebem um rascunho, e aí vocês já anotam lá. O que eu posso fazer dentro dessas possibilidades aqui que a questão está me dando? Eu posso alterar de VG para VG? Sim, eu posso alterar de VG para VG e posso alterar de PG para PG. Eu só não posso alterar de VG para PG e nem de PG para VG, beleza? Então, aqui a gente já conseguiu entender que VG para VG tá ok. Eu consigo alterar de renda fixa para renda fixa com renda variável? Sim, consigo também. Então, aí vocês colocam lá, né, a nota, consegue alterar de renda fixa para renda fixa com renda variável. E eu consigo alterar o regime de tributação? Nesse caso aqui, como é de progressiva para regressiva, sim, eu consigo fazer essa alteração. Eu não conseguiria fazer a alteração do regime de tributação caso fosse de regressivo para progressivo, tá bom? Então, vamos verificar aqui as alternativas. Letra A, o que ela fala para a gente? Pode alterar de VG para VG, ok? Mas não pode alterar de renda fixa para renda fixa com renda variável? Não, pode alterar. Então, a gente já elimina a letra A, beleza? Letra B, pode alterar a classe do fundo de renda fixa para qualquer outra modalidade de plano, de VG para VG, e também a tributação de progressiva para regressiva? Sim, posso fazer todas essas alterações. Então, vamos deixar aqui a letra B, porque ela me parece correta, ok? Vamos ver a letra C e a letra D. Letra C, pode alterar a tributação de progressiva para regressiva? Sim, pode. Mas não pode alterar a modalidade de renda fixa para renda fixa com renda variável? Não, eu posso fazer sim essa alteração, tá bom? E letra D, não pode fazer nenhuma alteração. Então, a gente já descarta essa também, né? Porque de início, pelo menos VG para VG, a gente já saberia que poderia fazer, né? Logo, a nossa resposta correta aqui nessa questão é a letra B, tá bom? Todas essas alterações que a questão nos trouxe podem ser feitas, ok, pessoal? Entendido? Quem errou, quem ficou na dúvida, conseguiu entender? A gente pode passar para a próxima questão? Me sinalizem aí, por favor. Aqui, ó, tem uma aluna perguntando, né? Em qual momento não pode fazer alteração? Por exemplo, se estivesse falando que o cliente contratou um VGBL e quer alterar para um PGBL, ele não poderia fazer essa alteração. Ou falando que ele fez um VGBL e quer alterar para um VGBL, porém com regime de tributação de regressivo para progressivo, também não poderia, tá bom? Essa é uma das opções onde não poderia ocorrer alteração, tá? Beleza, vamos para a próxima, então? Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver o que a questão fala aqui para a gente. A Damastor contribui durante 30 anos em um plano de previdência complementar do tipo VGBL, formando uma reserva de 590 mil, sendo 206.500 de rentabilidade. O regime tributário escolhido foi o regressivo. Ele pretende converter em renda vitalícia no valor mensal de R$ 5.000 ao mês.
qual valor ele receberá líquido ao mês? Então, pessoal, como que a gente faz o racional dessa questão aqui? Primeiro, a gente precisa saber quantos por cento que corresponde ao lucro dele, né? Porque a questão está me falando aqui em valores reais. Está me falando que ele formou uma reserva de 590 mil e que desses 590 mil, 206.500 corresponde à rentabilidade. Agora, quantos por cento em percentual mesmo, esses 206.500 representa desses 590. Como que a gente faz isso na nossa HP? Vamos lá. 590. Enter. 206.500. A teclinha de percentual sobre o total. Essa teclinha aqui também é a teclinha mágica aqui da HP, que ela já vai trazer para a gente qual que é o percentual, então, de rentabilidade. Ou seja, desses 590 mil, 35% corresponde à minha rentabilidade, beleza? Ok. Agora que a gente já tem essa informação, o que a gente precisa saber? Desses 5 mil reais, que é a renda mensal que ele quer ter por mês, quanto que é de rendimento? Então, eu já sei que 35% desses 5 mil mensal vai ser rendimento. Então, eu preciso achar isso em reais. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Como que eu faço esse cálculo aqui? Deixa eu só limpar aqui HP. 5 mil, enter, 35%. Ou seja, desses 5 mil, 1.750 corresponde ao meu rendimento, ok? Aqui, a questão fala para a gente que ele escolheu uma previdência complementar do tipo VGBL, ou seja, a gente já sabe que no VGBL o imposto de renda é somente sobre o nosso rendimento. Se de 1.750, se 1.750 é o meu rendimento, e a questão também me fala que a Damastor contribuiu por 30 anos e que ele escolheu o regime tributário regressivo, eu já sei que a minha alíquota vai ser a alíquota de 10%, não é? Porque 30 anos já me dá direito a ter a menor alíquota da tabela, ok? Então, vai ser aqui 1.750, 10%. Ou seja, desses 5 mil, R$175 eu vou pagar de imposto de renda. Então, o que vai me sobrar para eu receber líquido? Aqui a gente vai fazer... Vou apagar aqui, pessoal, só para não dar depois um valor negativo ali, tá bom? Mas já podia fazer 5 mil menos aqui direto. Mas vamos lá, vamos fazer de acordo com o racional aqui. 5 mil é o que eu quero, né? Ter de renda mensal. Enter. Só que R$175 vai ser o que eu vou pagar de imposto de renda. Então, 175 menos. Logo, eu vou receber líquido R$4.825, ok? Certinho? Todo mundo conseguiu acompanhar como é feito esse cálculo? Conseguiram? Quem mandou a resposta incorreta aí? Conseguiu chegar, pessoal, nesse resultado? Conseguiu acompanhar como que faz o cálculo na HP e qual é o racional dele? Beleza, todo mundo falando que conseguiu entender. Então, a resposta aqui nessa questão é letra B de bola, ok? Essa questão também é uma questão que sempre cai em prova. Quando não cai idêntica com esses valores, o conceito é o mesmo. Beleza, pessoal? Então, já que tá ok, bora para a próxima questão. Vamos lá, então, pessoal. Quase chegando aqui ao fim da nossa aula. Então, vamos adiantar aqui um pouquinho.
A questão fala para a gente que um investidor aplicou 10 mil em um plano de previdência VGBL pelo prazo de 13 anos. Este investimento apresentou rentabilidade constante de 8% ao ano. Sabendo que o regime de tributação escolhido foi o regime progressivo, podemos afirmar que o saldo líquido resgatado será de aproximadamente... Então, o primeiro ponto que a gente precisa atentar aqui nessa questão é a respeito do tempo, né? Ele investiu, ele aplicou em um plano de previdência VGBL pelo prazo de 13 anos, e aqui a nossa rentabilidade também está ao ano. Logo, a gente não precisa fazer nenhuma conversão de tempo, ok? Então, o que eu preciso primeiro aqui nessa questão? Encontrar o meu FV. Aí a gente volta lá naquela questão que alguns alunos falam que não sabem quando é PV, quando é FV, quando quer encontrar o PV, quando quer encontrar o FV, quando tem que lançar FV, enfim. Se a questão fala que ele aplicou 10 mil, ou seja, isso é o presente dele, né? É o que ele tem ali nesse momento. Então, ele fez a aplicação de 10 mil. Logo, eu vou lançar isso no meu PV, ok, pessoal? Eu vou lançar com CHS. Por quê? Porque eu estou investindo, eu estou aportando, eu estou tirando de mim e aplicando isso lá no banco, beleza? Então, 10 mil CHS é o meu PV. 13, que é o meu tempo, é o meu ano, né? É o prazo que eu quero. 13. N. 8 é a minha taxa. Aqui, no caso, eu não preciso fazer nenhuma conversão, porque os dois já estão ao ano. 8 é o meu I. E o que é que eu quero? Eu quero o meu FV, não é? Porque eu quero saber quanto ele vai resgatar. Ou seja, isso me dá ideia de futuro. Então, o meu FV é de 27.196,23. Beleza? Ok. Só que aqui a questão fala para a gente que o regime de tributação foi o progressivo e quer saber qual é o saldo líquido que ele vai resgatar. Então, nisso, a gente precisa descobrir qual é o rendimento desse valor futuro aqui. Por que eu quero saber qual que é o rendimento? Porque ele está em um plano VGBL. No VGBL, o meu imposto de renda, ele vai incidir sobre o meu rendimento, ok? Então, vamos lá. 27.196 é o meu valor bruto, ou seja, o que eu apliquei mais o que rendeu. Então, Enter, 10 mil menos. Por que 10 mil menos, Adriele? Porque 10 mil foi o valor que ele aplicou. Então, eu preciso retirar esses 10 mil do meu montante para eu saber quanto vai sobrar de rendimento, ok? 10 mil menos. Ok. Então, 17.196,23 corresponde ao meu rendimento. Só que eu quero saber qual que é o valor líquido que ele vai receber. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o meu imposto de renda. Qual que é o meu imposto de renda aqui nesse caso? 15%. Por que 15%? Porque o regime de tributação que esse investidor escolheu foi o regime progressivo, ok, gente? Então, a alíquota aqui é sempre de 15%, independente do prazo em que ele ficou no plano, beleza? Então, aqui, 17 mil a gente já descobriu que é o nosso rendimento. Enter, 15% menos. Ou seja, 14.616,80 é o meu rendimento já líquido, livre já do meu imposto de renda. E agora eu quero o quê? Eu quero saber qual que é o total que eu vou resgatar, que vai ser com o que eu apliquei, mais o meu rendimento já livre do meu imposto de renda, ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Enter. 10 mil. Por que eu vou voltar com esse 10 mil? Porque foi o valor inicial que eu apliquei, tá? 10 mil mais. Logo, o total líquido que eu vou resgatar vai ser 24.616,80. Vamos ver se tem essa resposta? Tem. É a letra B. A grande maioria acertou.
Quem não acertou? Conseguiu entender? Conseguiu identificar onde errou? Ou não? Ainda assim está com dúvida? Vai me respondendo aí que eu vou verificar aqui as perguntas no chat, tá? Só um minutinho. Para quem está me perguntando aqui se não seria a alíquota de 7,5%. Não seria nesse caso. Por quê? Porque quando eu vou fazer o resgate do meu montante, de tudo que eu juntei, a minha alíquota aqui no regime progressivo vai ser de 15%, tá bom? Agora, se eu fosse pegar esse montante meu e transformar em renda vitalícia, aí sim já entraria nessa outra tabela, beleza? Inclusive, na monitoria de amanhã e na monitoria de sábado, vão ter questões dessa maneira para vocês responderem, resolverem, beleza? Ficou respondido? Me dá um ok aí, por favor. Gente, alguma dúvida a mais além dessa? Se não tiver, vamos passar para a próxima. Não, amanhã não vou ser eu, tá bom, gente? Amanhã vai ser com o professor Gabriel. Vamos lá, próxima questão, então. Beleza, vamos lá, então. Essa aqui também teve bastante divergência. Um cliente acumulou 12 mil reais no ano e decidiu resgatar 900 reais e teve como resgate líquido o valor de 765. Qual a modalidade do plano de previdência deste cliente e qual o seu regime de tributação mais provável? Pessoal, nesse caso aqui, praticamente não precisa fazer cálculo, tá? Ela é mais uma questão conceitual. Mas vamos lá. Esse cliente, ele decidiu resgatar 900 reais. Ok. Desses 900 reais que ele decidiu resgatar, 765 foi o que ele recebeu líquido. Então, prestem bem atenção quem errou aí e marcou questão de VGBL. Se ele resgatou 900 reais e desses 900 ele recebeu líquido 765 e hora nenhuma na questão falou que X valor corresponde à rentabilidade, isso quer dizer que o quê? Que eu tive um desconto de imposto de renda sobre o meu valor total resgatado. Se eu tive um imposto de renda cobrado sobre o valor total resgatado, aqui o total, né, corresponde só a 900 reais, mas é o total que ele resgatou, isso quer dizer que o meu plano escolhido foi um PGBL. Lembra lá do P de paulada, tá? Que é em cima do meu valor total e não somente sobre o meu rendimento, ok? Então, eu já consegui aqui entender que se trata de um PGBL e não de um VGBL, ok? Então, a modalidade do meu plano é PGBL. Agora, vamos entender qual é o regime de tributação aqui. Desses 900 reais, 765 foi o que ele recebeu líquido. Então, a gente vai vir nessa teclinha aqui, né? Que eu já falei que é uma teclinha mágica, que é o percentual sobre... que é a variação percentual. E ele vai me falar quanto que corresponde. Ou seja, ele teve um desconto ali de imposto de renda de 15%. E aí, a questão me fala que um cliente acumulou 12 mil no ano e decidiu resgatar. Então, se ele acumulou 12 mil no ano e já decidiu resgatar, e aqui está me falando que ele teve um desconto de 15%, eu entendo que o regime de tributação mais provável aqui é o progressivo, ok? Logo, a alternativa correta aqui nessa questão é PGBL, regime progressivo, ok?
Deixa eu só ver aqui as dúvidas, pessoal, só um minutinho. Por que que é PGBL? Porque ele resgatou R$900. Desses R$900, não está falando, por exemplo, que R$150 corresponde ao lucro dele, ao rendimento dele. Só está falando que desses R$900, ele recebeu líquido 765. Então, se de R$900 não está especificando para mim qual foi a parte de rendimento e que desse rendimento que houve um desconto, eu já entendo que é um PGBL, porque R$900 se trata do meu valor bruto, que é o meu montante mais o meu rendimento, ok? Ficou claro agora? Se não ficou, me fala aí. Pessoal, ficou claro para todo mundo? Para quem errou e colocou que era VGBL, entendeu por que que é PGBL? E conseguiu fazer o cálculo aqui para entender qual que foi o percentual que foi cobrado desse cliente? Essa questão também foi uma questão que caiu na minha prova, tá? É uma questão bem simples, mas que pode pegar muita gente aí se vocês, né, já estiverem cansados, até porque já trata lá do módulo 5, então vocês já tiveram uma grande parte da prova feita, então tem que estar com a cabeça ali, conseguindo pensar direitinho, tá? Escrevendo mesmo no papel, no rascunho que vocês vão receber, tá bom? Para não ter erro, tá? Pode parecer super boba a questão, mas é uma questão que, infelizmente, acaba pegando muita gente. Vamos lá para a próxima questão. Questão do módulo 6 aí para vocês. Porque o nosso tempo já extrapolou um pouquinho. Vamos lá. Conforme o quadro abaixo, se o investidor decidir aplicar 20% na ação X e 80% na ação Y, qual será o retorno esperado? E aí ele traz aqui para a gente um quadro com a ação X e a ação Y. Retorno esperado para a ação X de 15% ao ano e retorno esperado para a ação Y de 20% ao ano. Traz para a gente o risco e traz para a gente correlação entre X e Y. Aí o aluno vê esse quadro aqui lá na hora da prova e dá uma pirada, né, gente? Porém, esse cálculo é super tranquilo de fazer, tá bom? Tem informações aqui que a gente vai descartar, então a gente vai usar só uma parte desse quadro, tá bom? A outra parte não é necessária e vocês vão verificar como é super tranquilo fazer esse cálculo aqui na nossa HP. Então, vamos lá. Tá falando que o investidor decidiu aplicar 20% na ação X. A ação X, qual que é o retorno esperado dela? É de 15%. Logo, a gente vai fazer uma média ponderada, tá bom? Para a gente conseguir chegar no retorno esperado aqui que a questão está pedindo da gente. Como que a gente faz isso na nossa HP? 15, Enter, 20, tecla de soma mais. Ok, eu registrei o primeiro. Por que que eu joguei 15 e 20? Eu joguei 15, que é o meu retorno esperado da ação X, e joguei 20%, que é esse 20% aqui, que é o meu peso, que é o quanto eu quero aplicar nessa ação X. Ok, pessoal? Agora, eu vou lançar o meu retorno esperado da minha ação Y. Então, vamos lá. A minha ação Y é 20% aqui que o quadrinho está me dando. 20, Enter. E qual que é o meu peso? Quanto que eu quero aplicar na ação Y? Eu não quero aplicar 80%, que a questão já está trazendo aqui para mim no enunciado. Então, 80, soma mais aqui. Prontinho, lancei. Ou seja, o que que eu vou fazer com essa informação de risco e de correlação que o quadro está me trazendo? Vou ignorar. Eu não preciso utilizar essas informações, ok? Aqui no caso, eu preciso só utilizar o peso que eu estou aplicando em cada ação e o meu retorno esperado que está vindo aqui no meu quadro, ok? Aí, como que eu faço para achar o resultado aqui dessa média? G6. Logo, a minha resposta, vamos ver se é 19. 19% ao ano. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu entender como faz essa questão? É uma questão que na hora que a gente olha
A gente pode ficar um pouco assustado, pode confundir um pouco a cabeça, porque traz muito número, porém, a resolução dela é super tranquila, tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Me sinalizem aí, por favor, que aí a gente já passa para a próxima questão. Beleza, todo mundo conseguiu entender como que faz essa. Essa questão também é sempre uma questão que está presente nas provas, pessoal. Então, não vamos deixar passar. Bora para a próxima questão. Próxima e penúltima, hein? Depois dessa só tem mais uma. Vamos lá, vão fazendo e vão me encaminhando aí, por favor. Então, já vamos resolver ela aqui, tá? A questão fala assim: qual a taxa de retorno exigida para um ativo com as seguintes características? Taxa livre de risco, 10%, retorno de mercado, 18%, beta do ativo, 0,6% e desvio padrão do ativo, 4%. Aí, qual que é a fórmula que eu utilizo para descobrir qual é essa taxa de retorno? A fórmula é RI é igual a RF. O RF corresponde ao quê? A minha taxa livre de risco. Mais beta. Beta corresponde ao quê? Ao beta mesmo, tá, pessoal? Vezes RM. O meu RM corresponde ao meu retorno de mercado. Menos o meu RF. Pessoal, por incrível que pareça, algumas pessoas erram nessas questões. Por quê? Pela matemática simples. O que a gente precisa fazer primeiro aqui nessa fórmula? Na matemática, a gente faz primeiro o que está entre parênteses, depois a gente faz primeiro o que é multiplicação, né? E depois a gente vai fazendo o que é soma e subtração, ok? Então, agora que a gente já identificou o que é o nosso RF, o que é o nosso beta, o que é o nosso RM, vamos colocar esses dados dentro da nossa fórmula. Então, vai ser RI é igual a 10, por quê? Porque a minha taxa livre de risco é 10, mais 0,6, por quê? Porque o meu beta do ativo é 0,6, vezes 18, por que 18? Porque é o meu retorno de mercado, menos 10, que é a minha taxa livre de risco, beleza? Aqui nesse caso eu vou desconsiderar o desvio padrão do ativo, tá bom? Ele não faz parte da fórmula. Agora vamos lá, como que a gente vai resolvendo isso aqui? É aqui que muito aluno erra e não consegue chegar no resultado. Por quê? Porque para eu resolver uma fórmula matemática, eu vou aqui repetir o meu 10 mais o meu 0,6 vezes, e aí eu vou resolver o que está dentro do meu parêntese. 18 menos 10 é igual a 8. Então, pronto, resolvi a primeira parte da minha fórmula matemática. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a segunda parte da minha fórmula matemática. Então, eu vou repetir o meu 10 mais, né, que é a soma, 0,6 vezes 8. Por quê? Porque se eu já resolvi o que está dentro do meu parênteses, agora eu vou resolver o que é a minha multiplicação. Então, 0,6 vezes 8 dá 4,8. Vamos só fazer aqui na HP, só para tirar a dúvida aí de vocês. 0,6, espera aí, isso, enter, 8, vezes, beleza, dá 4,8. Então, aí eu continuo com a minha fórmula matemática. RI é igual a 10 mais 4,8. 10 mais 4,8 é igual a 14,8. Ok? Essa aí eu acho que ninguém errou. E o desvio padrão, né, para quem não conseguiu fazer, tá aqui só para dar uma confundida mesmo. Ok, pessoal? Essa é bem tranquilinha, né? Quando algum aluno erra mais a questão de resolução da fórmula matemática. Então, vamos sempre lembrar que primeiro a gente começa resolvendo o que está ali dentro do parênteses. Depois a gente vai para a multiplicação, tá? E depois, nesse caso aqui, a gente vai fazer a última parte, que é a soma. Ok? Ficou alguma dúvida nessa? Se não tiver ficado, vamos passar para a última questão aqui. Vamos lá, última questão do módulo 7 agora. Essa aí eu sei que vocês também estão fera dela, né? E ela é uma questão que vem caindo sempre nas provas. Sempre, sempre, sempre.
Inclusive, ela caiu também na minha prova ano passado e continua caindo. Vamos lá, então, pessoal. Essa aqui é a famosa questão o quê? De ADIM, né? Vocês aprendem lá em sala de aula com o Davi. Então, vamos ver. Em relação ao planejamento financeiro com o cliente, são apresentadas as seguintes etapas. Primeira etapa, implementar as recomendações. Segunda etapa, coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente. Terceira, monitorar a situação do cliente. Quarta, analisar e avaliar a situação financeira. Quinta, definir e estabelecer o escopo do relacionamento. Sétima, desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las. Desta forma, a ordem cronológica em que são utilizadas por um planejador, ou seja, a gente precisa pegar todas essas etapas e colocar em ordem. Qual que é a primeira, segunda, terceira, até a sétima etapa de forma cronológica, em ordem cronológica. E aí, para isso, a gente tem aquele macetinho que é o DIADIM, que está aqui. Primeiro, D, é o D de definir o relacionamento com o cliente. Então, vamos lá. Onde que está esse D? De definir e estabelecer o escopo do relacionamento. É a minha quinta alternativa aqui, ó. Tá bom? É a minha quinta etapa aparecendo aqui. Se é a quinta etapa, eu tenho aqui letra C e letra D, que começa com definir e estabelecer o escopo do relacionamento. Logo, eu já vou descartar letra B e letra A. Próxima etapa, coleta de informações necessárias. Então, onde que está aqui coletar informações? É a minha segunda etapa aqui, ó, número 2, coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente. Beleza, por enquanto não me ajudou nada, porque eu continuo aqui entre a letra C e a letra D. O próximo passo do DIADIM é analisar e avaliar a situação do cliente. Onde que está analisar e avaliar a situação do cliente? É aqui, ó, minha quarta etapa. Se é a minha quarta etapa, eu continuo entre a letra C e a letra D. Por enquanto, não me ajudou em nada. Vamos ver qual que é a próxima. É o desenvolver as recomendações. Onde que está desenvolver? Aqui, ó, 7, etapa 7. Desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las. Agora sim, entre a C e entre a D, eu estou aqui na letra D, né? Porque vem 5, 2, 4, 7 não, né, gente? Desculpa, 6. E agora 1. Qual que é a 1? Implementar as recomendações. E a terceira que é monitorar, terceira e última. Logo, a gente conseguiu formar em ordem cronológica as etapas que são utilizadas. Beleza? Que é o DIADIM. Ficou alguma dúvida aqui nessa questão? Quem gosta de printar para estudar, pode dar um print aí. E é isso. Se ficou alguma dúvida, me respondam. Se não, essa foi a última questão, tá bom? Agradeço aí todo mundo que acompanhou até agora. Espero que tenha acrescentado. Desejo uma boa prova aí para vocês, beleza? Pode deixar, André, que eu vou te responder assim que finalizar aqui. Só me manda um oi lá no WhatsApp, tá? Busca lá no grupo Adriele Abreu, que aí eu te respondo, beleza? Do mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha acrescentado, beleza? Boa prova para vocês e até mais.